Que bom que os bons ventos nos trouxeram a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 251ª noite. Continuou assim Sherazade a história. A capital do rei da Pérsia ficava numa ilha e o seu palácio, que era soberbíssimo, era construído à beira-mar. Como seu quarto dava sobre este elemento e da bela escrava que não estava distante do seu dava também para o mar, e era tanto mais agradável à vista quanto as ondas chegavam quase às muralhas. Passados os 3 dias, a bela escrava, enfeitada e adornada magnificamente, estava sozinha ao quarto, assentada num sofá e encostada a uma das janelas que olhava para o mar, quando o rei, avisando que podia vê-la, entrou. A escrava, que ouviu andar no seu quarto de modo muito diverso das mulheres que a serviam até então, voltou logo a cabeça para ver quem era. Reconheceu o rei, porém, sem dar a menor demonstração de surpresa, até sem se levantar para cortejar e receber, como se lhe fosse uma pessoa mais indiferente, deixou-se ficar na mesma posição. Ficou o rei da Pérsia em extremo pasmado ao ver que uma escrava tão bela e de tão elegante plástica conhecesse tão pouco o que era o trato do mundo, atribuindo esse defeito ao pouco cuidado que tiveram em ensinar-lhes os princípios da educação. Aproximou-se todavia da janela e a escrava, não obstante o modo e a frialdade com que acabava de o receber, deixou-o ao ver, admirar, acariciar e abraçar quanto ele quis. Nestes carinhos e abraços, parou o monarca para a contemplar, ou antes para devorar com os olhos. Minha bela, minha rica, minha roubadora, clamava ele, dizei-me de onde viés, de onde sois e quem são o feliz pai e a feliz mãe que deram ao mundo uma obra-prima da natureza como vós? Quanto vos amo e quanto vos amarei. Jamais senti por mulher alguma o que sinto por vós. Vi todavia muitas, e vejo ainda um grande número todos os dias, mas nunca contemplei todos os encantos juntos, que me levam e são a causa de entregar-me toda a vós. Meu coração, acrescentava ele, nada me respondeis, nem sequer me dais a conhecer que vos tenho extremado amor, nem ao menos me encarais para dar aos meus olhos o gosto de se encontrarem com os vossos e de convencer-vos que não se pode amar mais do que vos amo? Por que guardais esse silêncio que me congela? Onde procede essa seriedade ou antes essa grande tristeza que me aflige? Lembrai-vos de vossos pais, de vossos parentes, de vossos amigos. O que o rei da Pérsia que vos ama, que vos adora, não é capaz de consolar-vos e servir-vos de tudo neste mundo? Por mais protestos de amor que o rei da Pérsia fizesse à escrava, e por mais que pudesse dizer para obrigá-la a abrir a boca e a falar, ela permaneceu numa frialdade pasmosa, os olhos sempre baixos, sem os erguer para encarar e sem proferir palavra. O rei da Pérsia, alegre por ter feito uma aquisição que tanto o satisfazia, não apertou mais com ela, na esperança de que o bom tratamento que lhe daria a faria mudar. Bateu as palmas e logo entraram algumas mulheres, a quem recomendou que mandassem servir a ceia. Servida que foi, meu coração, disse a escrava, chegai-vos e vinde cear comigo. Ela levantou-se do lugar em que estava e, assentada que foi defronte do rei, este serviu-a em primeiro lugar, e assim a cada prato durante o banquete. A escrava comeu como ele, porém com os olhos sempre baixos e sem responder uma única palavra, todas as vezes que lhe perguntava se os guisados estavam a seu gosto. Para mudar de conversa, perguntou-lhe o rei como se chamava, se estava contente com o seu vestido e com as pedrarias que adornavam, o que pensava do seu quarto e dos móveis, e se a vista do mar a divertia. Porém, surda a todas essas perguntas, guardou o mesmo silêncio, do qual não sabia já o rei que pensar.
Imaginou que fosse talvez muda. Porém, dizia consigo mesmo, seria possível que Deus formasse uma criatura tão bela, tão perfeita e tão completa e que tivesse um tão grande defeito? Seria grande fatalidade, ainda sendo assim, não poderia deixar de amar como amo. Levantado que foi o rei da mesa, lavou as mãos num canto, enquanto a escrava as lavava no outro. Perguntando às mulheres que lhe se apresentavam a bacia e a toalha se elas já lhes tinha falado, uma respondeu-lhe, Senhor, nunca a vimos nem ouvimos falar, assim como acaba vossa majestade de o verificar. Temos-la servido no banho, penteado, tocado, vestido no seu quarto, e jamais abriu a boca para dizer-nos, isto está bom e estou satisfeita. Não lhe perguntávamos, Senhora, precisais de alguma coisa? Desejais alguma coisa? Pedi, mandai-nos. Não sabemos se é desprezo, aflição, estupidez, ou se é muda. Não pudemos arrancar-lhe uma única palavra. É quanto se nos oferece dizer a vossa majestade. Ficou o rei da Pérsia mais pasmado ainda com o que acabava de ouvir, e julgando que a escrava podia ter algum motivo de aflição, quis ensaiar a alegrá-la. Para isto, constituiu uma assembleia com as senhoras do seu palácio. Vieram todas. As que sabiam tocar instrumentos tocaram, as outras cantaram, dançaram, fizeram uma e outra coisa juntamente. E jogaram finalmente vários jogos que divertiram o rei. Só a escrava não tomou parte alguma nesses divertimentos. Deixou-se estar no seu lugar, sempre com os olhos baixos e com tal sossego que não causou menos admiração a todas as senhoras do que ao rei. Recolheram-se depois cada uma ao seu quarto, e o rei que ficou só dormiu com a bela escrava. No dia seguinte levantou-se o rei da Pérsia, mais satisfeito do que no antecedente, e tão apaixonado pela bela escrava do que jamais o fora por todas as mulheres que vira até então. Com efeito, resolveu entregar-se unicamente a ela, e para pôr em prática a sua resolução, logo no mesmo dia despediu todas as outras suas mulheres com os ricos vestidos, as pedrarias e as alfaias que tinham de seu uso, e cada uma uma avultuada soma em dinheiro, livres para se casarem com quem bem lhes parecesse, conservando apenas as matronas e as mais idosas para fazerem companhia à bela escrava, que não lhe deu, no decurso de um ano, a consolação de dirigir-lhe uma única palavra, não deixando ele, todavia, de fazer-lhe frequentes visitas, tendo para com ela todas as complacências inimagináveis e demonstrando-lhe uma violentíssima paixão. Estava o ano fiado e o rei, assentado um dia ao lado da sua bela, protestava-lhe que o seu amor, em vez de diminuir, aumentava todos os dias com mais força. Minha rainha, dizia-lhe, não posso adivinhar o que pensais a este respeito. Não há, todavia, coisa mais verdadeira, e juro-vos que nada mais desejo desde que tenha a felicidade de possuir-vos. Considero o meu reino tão grande como coisa nenhuma quando vos vejo, e posso dizer-vos 1000 vezes que vos amo. Não quero que as minhas palavras vos obriguem a crer nisso, mas não podeis duvidar, visto o sacrifício que fiz, a vossa beleza de grande número de mulheres que tinha ao meu palácio. Podeis lembrar-vos disso. Há já um ano que as despedi todas e estou tão pouco arrependido no instante em que vos falo, como no instante em que cessei de as ver. E jamais me arrependerei. Nada faltaria à minha satisfação, ao meu contentamento e à minha alegria, se me dissesse somente uma palavra para mostrar-me que deveis alguma obrigação a este respeito. Porém, como podereis dizer-me, se sois muda? Ai de mim, receio demasiado que assim seja. Que meio há para não recear, depois de um ano inteiro que vos rogo 1000 vezes cada dia que me faleis e que me guardais um silêncio tão desagradável para mim? Se não é possível que consiga de vós esta consolação,
Ao menos imploro ao céu que me deis um filho para suceder-me depois da minha morte. Sinto-me envelhecer todos os dias e desde já teria precisão de um para ajudar-me a suportar o peso da coroa. Torno ao grande desejo que tenho de ouvir-vos falar. Sinto alguma coisa em mim que me diz que não sois muda. Oh, pelo amor de Deus, Senhora, deixai-vos dessa longa obstinação. Dizei-me somente uma palavra e depois pouco me importará morrer. Vendo que o dia aparecia, cessou de falar Sherazade, continuando na noite seguinte. Que coisa terrível! Por que será que esta bela senhora não fala? Será que esconde algum segredo? Será que esconde alguma dor? Será que ama alguém e está separado desta pessoa? O que a entristecerá e a manterá nesse silêncio? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.